fazendo vídeo da escatologia e hoje mais um estaremos divulgando para ajudar todos a conhecer o grande dia do Senhor que há de vir para que nós alcançamos a vida eterna. Então, eu quero mais uma vez pedir a você que se inscreva no canal, você que não está inscrito, e ative o sininho, dê o seu like, para nós poder junto levar o Evangelho ao conhecimento de outros. Hoje nós vamos falar um pouco do livro de Apocalipse, capítulo 11, e verso de 1 a 3. Diz que João recebeu um caniço semelhante a uma vara de medir. E diz que mandou ele medir o templo de Deus e o altar. E diz que contasse os que lá estivesse. E João assim o fez. E disse o anjo a João: não meça a parte exterior do templo, porque foi dado para os gentios, para que ele venha pisar a cidade santa por 42 meses. Disse que o Senhor disse a ele: e eu darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. Quando nós já estudamos 1260 dias e 42 meses, seria o mesmo espaço de tempo. Então, vimos uma coisa que o anjo disse para ele: medir o templo e o altar, e contasse os que lá estivessem dentro do altar, do templo. E diz: não meça a parte exterior, porque ali eu darei para os gentios, eu permito os gentios pisar na cidade santa por 42 meses. Vimos alguma coisa aqui. Deus teria um lugar reservado para os seus eleitos, para a sua igreja, para o que estivesse no tabernáculo do Senhor. E diz que assim foi, e João o fez, mediu o tabernáculo. Começamos a encontrar um lugar que a igreja estará, que Deus o reservou e não permitiu o adversário entrar no tabernáculo. Só permitiu a parte externa. Aqui começamos a encontrar um lugar que a igreja vai se encontrar e a grande tribulação não vai atingir a igreja. Mas nós ainda indo para o livro de Apocalipse, capítulo 13 e verso 5, diz o seguinte: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses.
Então, foi dado uma boca para a besta falar palavras arrogantes e palavras de blasfêmia, mas só tinha 42 meses para exercer este poder. Justamente a parte externa que está lá no capítulo 11 que nós já comentamos. E disse ela, abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. E disse, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-lo, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, disse que foi permitido a besta fazer guerra contra e blasfemar contra Deus, e diz que ao guerrear contra os santos do Altíssimo, ele venceria. Mas só nós estamos vendo que este momento será um momento da grande tribulação, e nós precisamos estarmos preparados para este momento. Então, ele está descrevendo que ele vai guerrear. Vejam que nós já vimos a primeira parte do cavalo branco. Agora entra o cavalo vermelho, que está na metade da semana para frente. Então, a outra parte da semana está o cavalo vermelho, que é o símbolo de guerra, de perseguição. São momentos difíceis, mas diz que a besta ou o falso profeta, aquele que blasfema contra o Senhor, tem palavras arrogantes contra o Senhor, tem somente 42 meses e não mais, porque a igreja está ali. Tem duas testemunhas profetizando, falando do poder e da grandeza de Deus. E ainda que ele esteja em peleja contra os santos do Altíssimo, mas ele não vencerá. E nós vimos então que ele falou ainda mais, ele falou no Apocalipse 13, 15 a 18, ele diz o seguinte, disse, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então foi construído uma imagem da besta, e ali diz que foi dado que ele tivesse poder para dominar tudo. Diz que toda a terra ele exerceu o poder sobre toda língua, povo, tribo. Diz que pobre, rico, pequeno, ele determinou que desse uma marca, e esta marca, se eles não
ou se eles recusassem a aceitar adoração à imagem, eles seriam mortos nestas momento. E diz que foi dado que eles precisariam receber uma marca na mão ou na testa, e diz que essa marca deveria calcular, mediante aquele que fosse inteligente, calculasse o número da besta, porque o número seria 666. Então, amados, quando nós vimos isto acontecer, nós precisamos ou lembramos dos dias em que os companheiros de Daniel lá estava determinado a ir à fornalha de fogo. Naquele momento, eles se recusaram e disseram ao rei, disse, olha, rei, nós, se Deus quiser nos livrar da tua mão, ele nos livrará. Mas se se ele não o quiser, uma coisa tu fica sabendo, nós não adoramos os teus deuses, nós servimos ao único e Senhor Deus de Israel, louvado seja Deus. Assim será naquele dia da grande tribulação, nós vamos ver muitos, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo, a besta, dizendo, se Deus o quiser nos livrar, ele nos livrará. E se não o quiser, tu fica sabendo que nós não adoramos a imagem da primeira besta. Não tem como nós abandonarmos. Preferimos morrer, mas testemunhar firme do Senhor que Ele tem para nós a vida eterna. Ainda que nós sejamos mortos, nós cremos que ressuscitaremos e vamos estar com Ele. Então, irmãos, vedes que nós já começamos a ver que o cavalo branco, nós já passamos a etapa do cavalo branco. Agora nós entramos na grande tribulação, que é o cavalo vermelho, a outra segunda parte da semana que nós estamos procurando a saber quando se cumprirá e aonde estará a igreja. Então já começamos a ver que lá no tabernáculo o adversário ou a besta não vai ter permissão para entrar, porque o Senhor não permitiu, que lá é o lugar dos santos, lá não é do lugar do adversário. E ele disse, o adversário, a besta só atua do parte externa do tabernáculo, e assim nós temos preparado para estar no tabernáculo, ou estamos deixando de nos preparar para estar na parte externa junto com a besta, e depois precisamos pagar com o nosso próprio sangue. Eu quero estar nesta hora e quero que você se prepare também para que aquele momento você esteja no lugar santo adorando o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós estamos já começando a encontrar o lugar para a igreja, mas no próximo vídeo nós estaremos continuando. Nessa continuação nós vamos encontrar perfeitamente onde estará os eleitos do Senhor nesta hora da grande tribulação que há de vir sobre todos que habitam na terra, sobre todos os que estão sobre a terra. Mas a igreja
onde estará nesta hora? Portanto, que Deus abençoe e não se esqueçam de inscrever-se, de se inscrever. E assim nós estaremos juntos, conhecendo a grande dia que o Senhor virá para a alegria dos seus eleitos e estar com Ele para sempre. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.